Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 23, intitulada Obsessão. A semana passada, nós iniciamos o item 243, intitulado Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Então, nós estamos aqui estudando as características da obsessão. Vou solicitar para o nosso amigo Tarcísio fazer nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado. Possamos a cada dia absorver, transmitir e ajudar aqueles que nada entendem. Mostrai-nos, Senhor, o verdadeiro caminho a ser seguido, que possamos deixar de ser rebeldes, procurar o Senhor a todo momento. Iluminai-nos, Senhor, guiai-nos. E assim, Senhor, queremos agradecer sempre, porque sabemos que já estamos há muito tempo te rejeitando, que a espiritualidade amiga, que sempre nos orienta, possa a cada momento mostrar que somos rebeldes mesmo, merecemos tudo que estamos passando, porque sempre estivemos longe de Ti, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado, que possamos assimilar todos os ensinamentos aqui absorvidos, que nos guie, Senhor, que assim seja. Isso aí, então vamos agora aqui mergulhar e como reconhecer um processo de obsessão pelas seguintes características. Fizemos o item 1, 2, 3, 4, 5. Hoje vamos iniciar o 6. Vamos lá, que Jesus nos conduz. Reagir mal à crítica das comunicações que recebe. Então, você está ali na reunião mediúnica, você entra no transe e, de repente, alguém vai criticar a comunicação. Que às vezes é necessário. Olha, esse espírito abordou isso, mas nós não concordamos muito nem com isso, nem com aquilo. Eu me recordo uma vez, numa reunião, um espírito deu uma lição de moral e alguém depois disse assim, o que ele achava de lição de moral, né? Disse assim, vocês viram o que o espírito falou e tal. Eu disse, olha, o que ele falou não está certo nem está errado. Quer dizer que tem que ser observado, avaliado, não é verdade? Então, a gente não pode tomar tudo como verdade. Para isso, o bom senso, que nós temos sempre que utilizar. Então, nesse processo, o médium, ele não admite que alguém possa criticar as comunicações que venham por intermédio dele. Então, isso daí já é um indício de obsessão. Apesar de que nós, seres humanos, no nosso cotidiano, a gente não suporta a crítica. Isso já é uma coisa nossa, não é verdade? Fica todo cheio de chililique, que a gente não quer que ninguém critique nada que a gente faça. Qual é o nome disso? Orgulho e vaidade. Né? Então já é uma coisa que ainda está em nós. E ali no processo dessa comunicação, a pessoa se acha dona do espírito, se acha dona da situação. Então receber uma crítica, Deus o livre. Eu me recordo uma vez, eu numa reunião mediúnica, o dialogador estava ali treinando, e estava indo bem. Não sei em que cargas d'água, em que buraco essa criatura entrou, que achou que para falar com o espírito tinha que tremer a voz. Meu irmão, seja bem-vindo. Parece que está falando com além. E quando eu saí do transe, voltei e tal, eu fiz a crítica. Não era nem para comunicação, era para doutrinação.
Porque quando a gente fala em avaliar a reunião mediúnica, é avaliar tudo. Avaliar a condição do médium, se deu chilique demais, se gritou demais, se esperneou demais, porque isso não pode, não deve. É avaliar o dialogador, se ele foi feliz naquela abordagem, se ele não foi feliz naquela abordagem. Para isso, avaliação. Avaliação não é contar as comunicações. Todo mundo ouviu as comunicações. É avaliar. E, inclusive, avaliar o dialogador também. Então, eu disse, minha irmã, por que você está tremendo a voz desse jeito? Para conversar com os espíritos, não precisa disso. Pronto, foi suficiente para a criatura não voltar mais. Eu que me retirei da atividade. Porque é isso, nós somos pessoas tão melindradas, tão suscetíveis, que você tem... Eu digo, gente, se tem uma coisa que eu não sou, é açúcar. Eu não sou uma pessoa doce, meiga, cheia de rococó. Não vão encontrar isso na Conceição. É meu jeito, é minha personalidade. Não tem, eu agrido, eu vou bater, não, mas eu não sou rococó. Então, talvez, quando eu venha falar, isso possa realmente chocar. Mas que a voz estava cheia de chilique, estava. E chega a ser patético. Os espíritos, às vezes, até mesmo dizem, para quê? Porque é falsidade, gente. Desde quando a gente tem a informação, a garantia de uma voz melíflua quer dizer que é um espírito superior. Tem muita gente com a voz melíflua aí, colocando o punhal na costa de muita gente. Então, uma crítica. Então, isso é sinônimo de obsessão. Então, a gente vê, o médium não admite que possam fazer qualquer crítica às comunicações que venham pelo intermédio dele. Isso já é um sinal de obsessão. Se não for uma obsessão, é uma auto-obsessão. Porque aqui eu até diria, professor, com essa suscetibilidade de todo mundo, fica difícil. 7º, necessidade incessante e inoportuna de escrever. A qualquer hora a pessoa está querendo escrever. Me dê um papel, uma caneta, tem uma mensagem que eu preciso escrever. O espírito quer escrever. Está no estudo. Aí a pessoa começa, meu Deus, meu amor, eu preciso escrever. Gente, é duas coisas. Chilique mesmo, porque tem médio cheio de chilique querendo mostrar serviço por pura vaidade. Eu estou querendo escrever, quer chamar atenção. Ou está no processo de obsessivo, porque os espíritos, eles são ordeiros, gente. A ordem, a horário. Se você não tem o controle a qualquer hora, você está sendo tomado. Logo, isso é o quê? Uma obsessão. Se não for, é piti. Quando você está iniciando a prática mediúnica, raríssimos, eu falo, raríssimos estudaram seriamente o Livro dos Médiuns. Ou seja, você arvora a um desenvolvimento mediúnico sem uma base sólida. Vai ter chilique, vai ter medo, vai estar dando chilique aqui, chilique ali. Por quê? Porque não conhece o fenômeno. Infelizmente, espiritismo a gente não pode proibir. Mas uma casa espírita lúcida, o que deveria fazer era isso. Vamos fazer. Mas vai demorar muito. Está com pressa, meu filho? É melhor que não faça. Porque o apressado acaba pagando um alto preço pelos seus erros. Entende? Então é melhor que não faça. Porque o que você quer é o fenômeno e você vai se complicar. Então, se você verdadeiramente quer servir ao Cristo, sente a sua atenção ali no livro e vamos estudar, vamos se preparar para servir a Jesus. Com dignidade, com respeito. Vamos se dedicar, isso tem um preço. Servir ao Cristo não é servir de qualquer jeito. Tem sacrifício, a gente tem que se preparar para fazer um trabalho decente. Você passou quanto tempo lá na faculdade para servir aos homens? E para servir ao Cristo não pode estudar? Tem que ser tudo numa portilhinha de 3, 4 meses e acha que está resolvido e vai para a reunião mediúnica? Vai ter piti, vai ter chilique. Mas uma pessoa que estudou seriamente o Livro dos Médiuns, que vai à prática mediúnica, ela vai com uma segurança muito maior. Então, isso tudo aqui, essas características obsessivas, é falta de estudo. Porque se eu já estudei isso aqui que a gente está estudando hoje, nesse momento, isso aqui eu estou estudando, eu vou para uma reunião mediúnica, entro em transe mediúnico, dou uma comunicação. A Mita vem e critica. Qual é a lição que eu vou lembrar? É essa de hoje. Se eu estou me irritando com o que a Mita está criticando, primeira coisa é não pegar para o pessoal. Ela está criticando o quê? A médium ou a comunicação? A comunicação.
Se eu me irrito isso, de duas uma, ou é realmente a minha vaidade, o meu orgulho, ou eu estou no processo obsessivo. Mas eu já estudei isso aqui, entendeu? Entende quando o Kardec diz que isso aqui é o manual dos médios? Aí eu vou me arvoro ao trabalho mediúnico e não estudei isso aqui. Acidente na certa. Porque vocês já pararam para prestar atenção a quantidade de informações que tem dentro desse livro, gente? Tem tudo aqui dentro. Constrangimento físico qualquer que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. Está incorporando aí em tudo quanto é canto. Eu me recordo de uma irmã nossa que nós atendemos, nós acolhemos em um diálogo fraterno, ela da área do direito, ela estava pelo fora e ela caía, incorporava. Inclusive, quando nós a convidamos para o estudo do Evangelho, ela incorporou dentro da sala. Pro chão, tadinha, caía no chão. Hoje, graças a Deus, ela está super bem fazendo um trabalho. Recentemente eu a encontrei e os olhinhos dela cheios de lágrimas, achei tão lindo aquele encontro. Mas a gente percebe que a pessoa está bem, mas ali ela estava num processo o quê? Obsessivo. 9. Ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou objeto visado. Movimento de objeto, barulhos, ruídos, isso tudo é para o quê? Para acalmar ou para perturbar? Aí ele deu algumas características. Vamos para o item 244. Diante do perigo da obsessão, é de se perguntar se não é lastimável que alguém se torne médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Então, será que, ainda há pouco eu falei de uma pessoa que é médium e que estava ali incorporando nessa situação. Nós já falamos isso várias vezes e vamos repetir. O fato de alguém estar incorporando em qualquer lugar, nesse processo obsessivo, isso garante que ela é um médium ostensivo? Nós já sabemos que não. Outra coisa, é só os espíritas que recebem influência dos espíritos? Não. Tanto é que muitas pessoas buscam o centro espírita por conta da obsessão que está passando. Muitas pessoas não sabem nem o que é espiritismo. Nem o que é espiritismo. Eu me recordo da primeira pessoa que eu vi no processo obsessivo, terrível, uma menina de 13 anos. A família que trouxe não sabia nem o que era espiritismo. E a menina no processo catatônico, de dar dó. De dar dó. Então, obviamente que isso não está limitado aos espíritas, mas sim à humanidade terrena. Vamos desenvolver a fala de Kardec. Afinal, a obsessão não constitui uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e pedimos que a meditem cuidadosamente. Então, parece assim que a culpa da obsessão é do espiritismo. Vamos ver a resposta do professor. Não foram os médios nem os espíritas que criaram os espíritos. Faz sentido? Mas, ao contrário, foram os espíritos que fizeram que houvesse espíritas e médiuns. Porque se tem médium, foi por conta de quem? Dos espíritos. Se tem espíritas, é porque tem doutrina espírita. E a doutrina espírita tem por conta de quem? Dos espíritos. Porque lembra, tudo começou com eles, com o balançar das mesas. E, obviamente, aí você vai falar da terceira revelação, tudo isso comandado pelo Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, é claro que há espírito, existem espíritos, desde que há homens. Se tem homens, tem espíritos. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar, ou seja, boa, feliz ou perniciosa sobre a humanidade. Sempre, desde sempre. Se tem homem, tem espírito. Se tem espírito, tem influências. Então a gente pergunta, só os espíritas recebem influências? A gente tem um conhecimento da existência, do fenômeno, mas todos nós recebemos influências espirituais, boa ou má, dependendo aí da minha sintonia.
E mesmo nós, fazendo um esforço enorme para nos aperfeiçoarmos, porque somos espíritos da terceira ordem, nós ainda assim recebemos influência. Gente, receber influência não quer dizer fazer. Você recebe uma influência, de encarnado ou de desencarnado, mas é você que vai escolher se vai fazer ou não. Logo, a responsabilidade é de quem? É toda minha. Então, eu gosto sempre de lembrar, eu ouvi isso de um espírito perverso na reunião mediúnica. Se vocês são engraçados, a gente dá ideia, vocês realizam e a culpa é nossa? Então, é mais ou menos isso. Eles influenciam. Se vamos fazer ou não, aí a responsabilidade é quem? Por isso é que a gente responde. Da mesma forma que a gente recebe influências boas, isso garante que a gente vai fazer o bem? Não foram os médios, não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, é claro que há espíritos desde que há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. É um meio. Então, eles estão atuando, os espíritos atuam. O fato dele encontrar um médium é um meio deles se manifestarem. Mas isso não quer dizer, não tem médium aqui. Isso quer dizer que os espíritos não vão influenciar? Não tem médium ostensivo. Mas todos nós recebemos influências, boas e más. A faculdade é boas e más. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, eles se revelam de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Então, aonde que esses espíritos fazem maior estrago? É se mostrando ou se escondendo? Se escondendo. Quando um espírito perverso quer atuar, ele fica ali, quietinho, caladinho, só minando a discórdia, só minando o mal. Se revelar é perder todo o propósito dele, mais ou menos ocultas. Seria errôneo, pois, acreditar-se que os espíritos só exercem sua influência por meio de comunicações escritas ou verbais. Está incorporado, o espírito está se manifestando. Gente, tem muitas vezes que a gente fala assim, totalmente incorporado. Lembra da fala do nosso Senhor Jesus com Pedro? Quando Jesus perguntou o que os homens achavam dele, e que Pedro disse, tu és o Filho de Deus vivo. O que Jesus falou a Pedro? Bem-aventurado tu és, Pedro, porque não é a carne nem o sangue que te revela, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro naquele momento estava falando através de um espírito nobre. Naquele exato momento, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, Jesus começou a falar tudo o que Jesus iria passar. Porque ali era uma obsessão coletiva. Mandaram libertar Barrabás e crucifica Jesus. O coletivo pediu. Ele avisou tudo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí Pedro se revoltou. Como tu queres que eu acredite num Deus bom, se vai permitir que faça isso com o filho? Aí Jesus, cala-te, Pedro, pois agora tu falas como filho das trevas. Então você percebe, ele falava como filho das trevas. Naquele momento, ele era o mal. Então, muitos de nós, do nosso dia a dia, a gente passa a ser instrumento do mal e não se apercebe, como também a gente pode ser instrumento do bem. Quantas vezes a gente não se predispõe a fazer um bem, não é verdade? Atender uma pessoa, a gente que faz diálogo fraterno, você vai atender, que eu faço uma oração antes, pedindo ao Pai que nos oriente, e a gente fala coisas que a gente diz, meu Deus, e aquela pessoa se sensibiliza e diz assim, era isso. Eu fiz um diálogo agora recente tão doloroso, que eu pedi tanta ajuda a Deus para conversar com aquela senhora. E como ela está bem. Como ela está bem. Então a gente percebe que isso é o quê? A ação do amor. Quem falava por mim era a Conceição? Não. A Conceição não tem capacidade para isso. Era Deus ajudando aquela senhora. Entende isso?
Então, a quem estamos a servir? Então, as pessoas acham que está incorporada, está dentro de uma reunião mediúnica de se batendo toda. Não. Nós, ao decorrer do nosso dia, mesmo não sendo médio ostensivo, podemos sim falar coisas e dizer coisas que alegra ou que assusta. No momento de discussão, de briga, dentro de uma casa ou em qualquer lugar, que você se possui, que você depois diz, meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Sim, você estava realmente possuída. Entende? E não é médio ostensivo. Há pessoas que no processo de discussão até mata. E depois fica desesperado. Meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Eu matei. A pessoa mesmo se entrega para a polícia. Aí vai dizer, mas aí, Conceição, a culpa é de quem? Dela ou do espírito? Ela abriu a porta. Os espíritos deram a ideia e ela realizou. É por isso que a tia falou, gente, encarnação não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso aqui é muito sério. Então ele diz, seria errôneo, pois, acreditar-se que os espíritos só exercem sua influência por meio de comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanente. Permanente é o quê? Uma vez ou outra? Permanente é o quê? 24 horas. E mesmo os que não se ocupam com os espíritos ou neles não creem, estão expostos a sofrer. A sofrer o quê? Essa influência o quê? Permanente. Estão expostos a sofrê-la como os outros e mesmo mais do que os outros. Por quê? Porque não tem como contrabalançá-la. Então, se eu tenho um conteúdo espírita e realmente acredito, porque eu posso ter conteúdo e não acreditar. O que é não acreditar? No dia a dia tu não está vigilante. No dia a dia você não se apercebe das influências. Mas se eu tenho um conteúdo e acredito verdadeiramente nisso, eu estou ali atento, ó. Opa, essa ideia aqui não é minha não. Opa, isso aqui não é meu não. Entendeu? Você está ali, ó. Anteninha ligada, olha. Parabólica, nós estamos no tempo da parabólica, né? Parabólica ali ligada, só porque você identifica, mas se você estiver atento. Por isso nosso Senhor Jesus nos fala, orai, vigiai incessantemente. E aqui ele fala em, porque não tem como contrabalançar, permanente. A influência é permanente. Ai, tia, chega, a gente cansa, tia, só de ouvir isso. Meus irmãos, nós temos que entender que o bem incomoda. Tia sempre fala isso. O bem incomoda. O mal, ele tem inveja do bem. O mal, ele quer destruir o bem. Então, quando esses corações percebem alguém no caminho da evolução, eles atacam e atacam feio. Por quê? Eu sempre gosto de lembra daquelas pessoas que foram contaminadas com HIV logo no início e que se sentiram, ficaram com ódio tão grande por ter sido contaminada? O que essas pessoas fizeram? Muitas pessoas fizeram. Ficaram caladas e disseram, me contaminaram, agora eu vou contaminar um monte de gente. Essa é uma atitude o quê? Perversa. É como se fosse, eu estou na desgraça e eu vou desgraçar a vida de todo mundo. Então é mais ou menos isso para esses espíritos. Quando eles olham para um espírito que a luz começa a acender, chama a atenção e diz, espera lá, olha essa daí, vamos já derrubar. E eles conseguem, muitas vezes. E as palavras aqui são duras. Ele diz assim, essa influência é permanente e mesmo os que não se ocupam com os espíritos ou neles não creem, estão expostos a sofrê-lo. Ou seja, só os espíritas que sofrem? Não. Como os outros e mesmo mais do que os outros. Por que mais? Porque não tem como contrabalançá-lo. Não sabe dizer é meu e não é. Não sabe dizer estou sob uma influência e não estou. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. A gente olha assim, uma pessoa que chega incorporando dentro do centro espírita, aquela confusão, que diz, ai, tadinho, olha que sofrimento. Gente, esse é o caso mais simples de se resolver. Porque a pessoa está vendo que está sob a ação de um espírito perverso.
Mas a influência sutil, essa faz um estrago muito maior. Entende? Se ele é mau, esse espírito sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Se ele é mau, ele vai ter um momento que ele vai se trair. Por mais hipócrita que ele seja. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite-se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir com a mediunidade. A pessoa chega incorporando, se batendo, ela ali está vendo o inimigo dela, está vendo, ou seja, ela está sabendo o que está acontecendo com ela. Se assim nos podemos exprimir e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, a mediunidade, ele age aonde, gente? Na sombra. E tendo a seu favor a invisibilidade, porque ninguém está enxergando. Tia, como é que eu posso saber, tia, se eu tenho esse inimigo? Primeiro, todos nós o temos. Ainda há pouco falamos. São aqueles espíritos que se irritam profundamente com o bem. São aqueles espíritos que se irritam profundamente com a luz que possa acender. Então, logo, ele se predispõe a combater. Então, até o fato de nós fazermos um movimento para o bem, isso já incomoda. Imagina quando você decide ser aquele que ajuda a acender a luz de outros. Aí incomoda mais gente ainda. Sem essa faculdade, ele age na sombra e tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e realmente faz muito mal. Pode fazer e realmente faz muito mal. A quantos atos o homem não é impelido? Impelido é o quê? É pouco empurrão ou muito empurrão? Muito empurrão. É empurrado mesmo. A quantos atos o homem não é empurrado para a infelicidade sua e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se, né? Poxa vida! Eu me recordo, eu já atendi muita gente, mas alguns marcaram realmente na vida da tia. E principalmente quando são jovens que estão grávidas e que nos procuram querendo fazer o aborto. E a gente ali conversa, mostra, esclarece, até porque muitas dessas jovens acreditam que está se falando de um feto. E não de uma vida verdadeiramente, não de um espírito. E aí a gente vai falar da continuidade da vida, da espiritualidade. E você vê a pessoa sofrendo, que não é fácil assumir uma gravidez sozinha por ter tido um incompetente que não teve a capacidade moral de dar o apoio necessário. E a pessoa ter dado continuidade, hoje é mãe, e a gente vê a bênção, a gratidão. Então, quantas coisas nós não podemos evitar uma vez que haja o esclarecimento? Essa senhora, esse profissional, no meio jurídico, incorporando, que coisa vergonhosa era aquilo, que dor que ela não sentia. Hoje aí está bem, trabalhando no bem, soube controlar, está feliz. Mas ela não sabia o que era isso. Os incrédulos não imaginam expressar uma verdade quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente, abre aspas. É o seu mau gênio que o impele, que o empurra, né, à própria perda, fecha aspas. Assim, o conhecimento do espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos espíritos maus, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, a destruição desse predomínio. E quando se tiver, quando tiver o maior número de espíritas lúcidos, menor essa influência. Por quê? Porque em espiritismo, desde que estude. É por isso que eu digo, eu não posso vir para o centro espírita para passar apenas 1 hora. Pô, gente, você vai uma vez ao centro espírita. Você passa lá 1 hora dentro da instituição. Muitas vezes lendo a apostila. E a pessoa vai para lá, faz uma leitura en passant,
e todo mundo começa a comentar o cotidiano. O texto ninguém comenta. Por quê? Porque ninguém estudou, nem o dirigente. Então me diz uma coisa, está esclarecendo? Não está. Vai voltar para o dia a dia uma pessoa surtada como qualquer outra. Então é necessário, eu gosto do Kardec quando ele diz o estudo o quê? Sério. Um estudo sério, ele vai sim promovendo mudanças. E uma vez um estudo sério, a pessoa atenta, buscando autoconhecimento, ela no dia a dia, ela fica antenada. E é simples, é bom, é de um espírito bom. É mal, é de um espírito mau. Se a ideia é boa, o que diz Nosso Senhor? Conhece-se uma árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é má, a árvore é má. Ele diz, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado a nossa doutrina, a destruição desse predomínio. E aí ele grifou, dando a cada um os meios de se precaver contra as sugestões deles. Então, qual é o meio de se precaver? O bem que você faz, a oração e o trabalho incessante. Vigilância constante. Por quê? O trabalho no bem me torna um instrumento do bem. A ociosidade é sinônimo de maldade. Porque só o fato de eu estar ocioso, eu estou gastando um tempo que é divino. Quem então sucumbir não poderá queixar-se senão de si mesmo. Então, se eu sou espírita, eu conheço a verdade, e ainda assim eu venho a cair, eu tenho que reclamar de quem? De mim mesmo. De mim mesmo. Que não soube estar atento e vigilante às sugestões do mal. Vamos dar uma parada aí? Falta tão pouquinho, mas a gente diz assim, falta só um pouquinho, mas quando a gente vai comentar, a gente observa que é um pocão, né? Algum questionamento, alguma colocação, gente? Ficou claro? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Os espíritos, eles são ordeiros, gente. A ordem, a horário. Se você não tem o controle a qualquer hora, você está sendo tomado. Logo, isso é o quê? Uma obsessão. Então, se você verdadeiramente quer servir ao Cristo, sente a sua atenção ali no livro e vamos estudar, vamos se preparar para servir a Jesus. Com dignidade, com respeito. Vamos se dedicar, isso tem um preço. Servir ao Cristo não é servir de qualquer jeito. Tem sacrifício, a gente tem que se preparar para fazer um trabalho decente. Porque se tem médio, foi por conta de quem? Dos espíritos. Se tem espíritas, é porque tem doutrina espírita. E a doutrina espírita tem por conta de quem? Dos espíritos. Porque lembra, tudo começou com eles, com o balançar das mesas. Um estudo sério, ele vai sim promovendo mudanças. E uma vez um estudo sério, a pessoa atenta, buscando autoconhecimento, ela no dia a dia, ela fica antenada. E é simples, é bom, é de um espírito bom. É mal, é de um espírito mau. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, que mais uma vez, com tanto amor, com tanta dedicação, conduziram o nosso trabalho. Que assim seja, amado Mestre.